Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. A chuva de bênção a um preço se pagar. Eu vou ler lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, hoje, quando o Senhor, primeiro o Senhor já me acordou com esse versículo, falando sobre Caim, Ali, Senhor, quando foi até Caim para perguntar de Abel, E quando o Senhor hoje falou, a chuva de bênção, há um preço a se pagar, não sei se essa noite você conseguiu ouvir, mas na madrugada teve um trovão e ali eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo, falar? Porque o Senhor dá sinais, Ali o Senhor chama a nossa atenção, E quando hoje o Senhor falava, a chuva de bênção, há um preço a se pagar, foi quando o Senhor, eu fiquei perguntando, mas um preço a se pagar? E quando o Senhor me falava, há um preço, E quando fala de um aqui, não está falando de valor, está falando de nós, Eu, você, porque há um preço a se pagar. Qual o preço? E foi quando o Senhor me falando, Quando ele foi lá falar com Caim, quando ele já sabia que Caim tinha tirado a vida de Abel, quando ele está ali perguntando para Caim de Abel, o que ele está fazendo? Ele está levando a Caim ali se arrepender. Então, ele foi até Caim, E aí, ali, quando ele pergunta de Abel, é tipo dando uma chance para Caim se arrepender. E aí depois ele já, em seguida ele fala, ele disse, não sei, sou eu, guardador do meu irmão. Ali era o momento dele já se arrepender e fazer o quê? Naturalmente, se ele se arrependesse ali, ele já ia pedir perdão para o Senhor. E foi quando o Senhor hoje ministrava ao meu coração que, qual o preço que nós temos que pagar? Há um preço a se pagar. Qual é? O arrependimento, Porque do arrependimento já vem o perdão. E para a gente receber as chuvas de bênçãos, Foi quando o Senhor falava, as chuvas de bênção há um preço a se pagar. E é tão tremendo isso que eu fiquei pensando, Senhor, vou gravar maná, mas não estou vendo chuva, e logo em seguida deu chuva, Já veio a chuva. E eu confesso que hoje eu já fui provada nessa parte aqui hoje. Foi meu momento ali de falar com o Senhor, de pedir perdão, se arrepender, porque eu não estava entendendo o que o Senhor estava me falando. Mas o segredo é esse, é quando o Senhor chama a gente e ali a gente reconhece, porque o Pai que ama, Ele nos corrige, Ele nos faz a gente, a voltar, a viver tudo que Ele tem. Porque quando o Senhor está falando aqui, chuva de bênção, há um preço a se pagar, e foi quando o Senhor ministrava aqui, eu não posso pedir para ninguém pagar o preço para eu viver a chuva de bênção, e ninguém pode pedir para mim, cada um, como o Senhor foi com Caim, lembra que o Senhor vai pedir conta, mas a questão do Senhor ir até Caim, quando a gente fala, vai pedir conta, nós vamos prestar conta, é pelo fato que o Pai, Ele quer ver a gente, viver tudo que Ele tem para nós. E hoje, quando o Senhor falava chuva de bênçãos, aí quando começou a chover, é muita bênção, porque quando fala de chuva, a gente vê que não tem nem como a gente contar, E ali o Senhor falava comigo hoje, a chuva de bênção há um preço a se pagar. E o preço é do quê? É do arrependimento, é da gente, renunciar a nossa carne, falar o não mesmo, E quando o Senhor vem até nós, é o Senhor querendo levar a gente a viver tudo que Ele tem, as bênçãos que Ele tem para nós. E aí Ele fala do preço. Qual é o preço? Um preço a se pagar. Quando o Senhor falava de o Senhor falava, não é quantidade, não é valor, é falando do quê? De cada um. Cada um tem que pagar o preço. Eu, você, porque as chuvas de bênçãos são muitas, mas o preço é cada um tem que pagar o seu. Cada um tem que se arrepender, e ali pedir perdão. E é tão tremendo que aí o Senhor nos leva a lembrar, pra gente, ter o Pai, Deus como nosso Pai. A gente precisa fazer o quê? Ir até Jesus, e se arrepender dos nossos pecados. E ali naturalmente já é pedir perdão. Então foi quando hoje o Senhor falava, há chuvas de bênção, há um preço a se pagar. E eu fiquei, quando o Senhor me levou a ler aqui, falando do 9, o que nós vamos gerar? Fruto, mais ainda, Porque ali já vai mostrar o testemunho, Vai falar do que? Olha, eu falar do preço, paguei um preço para estar vivendo tudo isso. Mas como que você tá? Nossa, tá na benção, As pessoas falam, tá na benção, tá vivendo a bonança aí,
Tá vivendo a abundância de Deus, aí você vai falar, há um preço a se pagar, paguei um preço, e é onde você vai contar, né, o seu testemunho, aí é onde gera o testemunho. E foi onde, hoje, quando o Senhor falava comigo, a chuva de bênção, há um preço a se pagar, ou seja, nós temos um preço a se pagar, e nosso preço, quando o Senhor nos leva aqui, falando, né, o Senhor falando, perguntando para Caim de Abel, ali é o amor do pai tão grande, né, com Caim, e essa semana o Senhor falou, né, do amor dele, que é muito grande por nós, que o pai, quando ele nos ama, né, o amor dele não é só nos dar as coisas, é também nos corrigir, é nos ali, né, confrontar nós, porque ele quer que a gente vive o quê? As chuvas de bênção, tudo que ele já tem para nós. E quando fala de chuva de bênção, eu falo da presença. Quando a gente vê uma chuva, né? Hoje mesmo, na hora que eu ouvia o trovão e depois ouvia a chuva, é a gente vendo o Pai ali, a presença, porque o Senhor estava falando do trovão, né? Quando eu ouvi o trovão, era o Senhor falando, tem chuva chegando aí. E depois, na hora que eu fui, hoje de manhã ali, que eu saí lá fora para ver, eu falei, mãe, mas não tem chuva, o Senhor está falando chuva de bênção. E aí a chuva caiu, ou seja, a presença. Ali era o Senhor confirmando ali, ou seja, mostra os sinais e depois veio a chuva. O trovão foi o sinal e depois veio a chuva. E assim é o Senhor falando pra gente, chuvas de bênção, há um preço a se pagar, né? E que o Espírito Santo fale mais no seu coração, e o preço que a gente precisa pagar é da gente reconhecer, da gente se arrepender e pedir perdão para o Pai e desfrutar de tudo que Ele tem, da presença dEle e as chuvas de bênção, que são muitas, né? E aqui o Senhor fala, quando Ele fala chuvas de bênção, é em todas as áreas. É o Senhor, né, levando a gente a viver a presença dEle, né? E andando mais e mais e desfrutando de todas as bênçãos. E ali, né, falando, lembra, Ele levou a gente essa semana que tudo já está preparado, né? Tudo Ele provê para nós. E hoje está falando, a chuva de bênção, há um preço a se pagar. E o preço que nós temos que pagar é o quê? É falando quando a gente fala, né, do arrependimento, do perdão, que é obedecer, né? Quando o Pai vem, nos corrige, né? Porque até a gente ir para a eternidade, nós vamos falhar, né? Nós vamos pecar, e é onde a gente tem que estar ali ligadinha com o Pai para a gente, né, continuar pagando esse preço, renunciando, se arrependendo, pedindo perdão e voltando, né, para a intimidade mais e mais, para continuar desfrutando da chuva de bênção. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, ó Pai, pelas bênçãos, ó Pai, por o Senhor já hoje, já nos acordar com o maná, dizendo chuva de bênção. Pai, nós já recebemos a chuva, Pai, mas o Senhor está falando muito mais, que há um preço a se pagar para a gente desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. E aqui o Senhor está falando de a chuva de bênção, ou seja, é muita bênção, mas para isso, Pai, nós temos que pagar um preço, e a cada um que tem que pagar o seu preço contigo, e o preço, Pai, é da gente estar junto de Ti, fazendo a Tua vontade, Te obedecendo, e se falharmos, ó Pai, se errarmos, o Senhor já está de prontidão com o Teu amor para nos corrigir e nos falar a chuva de bênção. E assim, ó Pai, o que nós temos que fazer é se arrepender de todo o coração, Te pedir perdão e estar junto de Ti para desfrutar da Tua presença e das chuvas de bênção, que são muitas, porque como o Senhor diz, é muito mais do que a gente imagina ou pensa. E hoje, quando eu olhava a chuva cair, eu ficava pensando, não tem nem como a gente contar, e o Senhor está dizendo, a chuva de bênção, há um preço a se pagar, e esse preço é a gente se render a Ti, se arrepender, Pai, que nós sejamos, Pai, com o coração voltado totalmente para Ti, um coração ensinável, Pai, que nós não olhamos aqui, o Senhor está trazendo a história de Caim de novo para nos mostrar, para nós não termos um coração orgulhoso, para nós, ó Pai, um coração endurecido, ó Pai, não, que nós possamos ter um coração humilde, de arrependimento, de saber que o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós desfrutamos de tudo que o Senhor já tem preparado para nós, e hoje o Senhor está falando a chuva de bênção, Pai, que nós possamos viver, ó Pai, fazendo a Tua vontade, Pai, e cada dia mais Te obedecendo, porque aí desfrutaremos de tudo que o Senhor tem para nós, e o Senhor já está dizendo, há chuvas de bênção, Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim é minha oração nesse dia, já Te louvando e Te agradecendo. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar. Tchau!